Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Vamos ler do verso 14 até o capítulo 7, verso 1. Duas observações antes de nós fazermos a leitura a respeito do texto. A primeira é uma observação no que diz respeito às nossas traduções. Como vocês sabem, quando o apóstolo Paulo escreveu, ele não colocou versículos, ele não colocou capítulos e muito menos subtítulos, esses negritos que aparecem aí, separando às vezes parágrafos ou porções inteiras da palavra. Na época de Paulo, o grego era escrito tudo colado, as letras eram todas minúsculas, sem acentuação, e não tinha ponto, não tinha vírgula, não tinha divisão em parágrafo, não tinha ponto de exclamação, ponto de interrogação. Então, só com o passar do tempo é que os tradutores, entendendo o texto, é que colocaram estes sinais que nos ajudam a ler, como dois pontos, ponto, vírgula, exclamação, dividir em parágrafo, e depois alguém, para facilitar, dividiu em versículos e depois em capítulos. Então, com isso eu quero dizer que essa divisão da Bíblia que nós temos em capítulos e versículos e com subtítulos, ela não é inspirada por Deus. Portanto, ela é falível, como é o caso aqui. Quem fez a divisão começou o capítulo 7 muito cedo. O capítulo 7, na verdade, ele devia começar no verso 2, porque o verso 1 pertence ao assunto anterior. Então, o cara cortou no lugar que não devia. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente vai lendo e a gente pensa que essas divisões elas são exatas, e nem sempre são. Às vezes o mesmo assunto é continuado, ou ele termina um pouco mais adiante. Por isso é sempre bom, quando você lê sua Bíblia, você não deixar essa divisão de capítulos e versículos guiar a sua leitura. Leia sempre um pouco mais depois e verifique se o assunto não continua. Outros exemplos poderiam ser dados, mas esse aqui é o clássico que a gente usa para demonstrar isso. A segunda coisa, vocês que estão acompanhando desde o princípio, lembram que nós dissemos que antes de Paulo escrever a primeira carta aos Coríntios, ele tinha escrito uma outra carta. Está lá no capítulo 5 de 1 aos Coríntios. Então, ele diz assim no verso 9: Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Ou seja, antes de 1 aos Coríntios, Paulo já tinha escrito uma carta. Já em carta, ou seja, uma carta anterior a essa, eu escrevi para vocês que vocês não se associassem com os impuros, com os descrentes. Só que essa carta nós não temos. Ela não entrou no cânon, ela deve ter se perdido aí no processo de transmissão. Eu sei que o que a gente tem é a 1 aos Coríntios, que na verdade é a segunda, né? Porque antes dela, Paulo já tinha escrito uma. Alguns estudiosos, eles notam que esse trecho que nós vamos ler agora, do verso 14, do capítulo 6 até o 7, verso 1, ele bem que pode ser um fragmento daquela carta perdida, porque o assunto é exatamente o mesmo. Paulo diz lá em 1 Coríntios 5, eu já escrevi que vocês não se associassem com os incrédulos. E como é que isso aqui começa? Verso 14, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. E todo o resto, até o capítulo 7, verso 1, é Paulo exatamente dizendo isso, vocês não devem se associar com os incrédulos. Então, alguns acham que esse trecho aqui é um pedacinho daquela carta antes de 1 aos Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, e que um escriba, inadvertidamente, na cópia, acabou metendo aqui na 1 aos Coríntios. Parece fantasioso, não é? Mas é uma tentação essas teorias, porque, olha, 6,14 a 7,1 parece que foge da linha de pensamento, é como se fosse um parêntese. E o versículo 13, veja como está o versículo 13. Ora, como justa retribuição, falo-vos também a filhos, dilatai-vos também vós. Esse versículo continua naturalmente no verso 2 do capítulo 7. Acolhei-nos em nosso coração. Percebe como tem a ligação? Você poderia tirar essa passagem do verso 14 até o capítulo 7, verso 1, que faria perfeito sentido a linha de raciocínio. Então, por tudo isso, o pessoal
Alguns críticos, né, estudiosos, eles levantam essa hipótese aí. Mas a melhor maneira da gente abordar isso aqui é perguntar onde estão as provas, porque contra fatos não tem argumento. O que seria uma prova? Seria a gente descobrir um manuscrito de 1 Coríntios onde não tivesse essa parte aqui. Aí a gente poderia dizer, olha aí, está vendo? Uma vez, 1 Coríntios já circulava, teve uma ocasião em que 1 Coríntios circulava, 2 Coríntios circulava sem ter essa parte aqui do capítulo 6, 14 a 7, 1. Só que todas as cópias que a gente tem da segunda carta aos Coríntios, e não são poucas, algumas datando do século III, a mais antiga, final do século II, todas as cópias que a gente tem em manuscritos antigos, segundo aos Coríntios, vem exatamente como nós temos lá na nossa Bíblia. Então, até onde a gente sabe, segundo aos Coríntios, sempre foi assim. Não houve nenhuma interpolação ou qualquer outra inserção. Então, eu digo isso porque alguns de vocês são alunos de teologia e, na certa, vai ter um professor cabeça de vento que vai tentar falar contra a integridade de 2 aos Coríntios. Eles vão usar esse tipo de argumento, né, que, na verdade, é uma hipótese que não encontra comprovação. Não tem como eles provarem. Na verdade, a evidência que nós temos é que 2 aos Coríntios sempre circulou exatamente do jeito que você tem ela na sua Bíblia. Muito bem, dito isso, vamos fazer a leitura dessa passagem, do verso 14, do capítulo 6 até capítulo 7, verso 1. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos o santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo que o nosso Deus nos dê entendimento. Ó Pai, nós estamos diante dessas palavras do Teu servo, o apóstolo Paulo, e nós queremos pedir compreensão e aplicação para a nossa vida, que não seja apenas um mero estudo acadêmico, mas que seja a compreensão de verdades profundas que podem mudar a nossa vida. Nós oramos que Tu queiras aplicar estas verdades ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos montar o quadro maior para que a gente possa entender o que é que Paulo está fazendo aqui nessa passagem. Na mensagem anterior, segunda-feira passada, nós vimos o apelo que Paulo fez para que os coríntios o recebessem em seu coração. E foi aí do capítulo 6, do verso 3 até o verso 13. Paulo faz do verso 4 até o 13. Paulo faz esse apelo para que os coríntios alargassem o coração e o recebessem. E a gente sabe que o motivo para isso era a tensão que existia entre o apóstolo Paulo e os crentes da igreja de Corinto. Tensão que tinha crescido depois que Paulo saiu de Corinto, tendo fundado a igreja, que foi agravada com o surgimento de falsos profetas na comunidade, questionando a autoridade do apóstolo Paulo e disseminando calúnias e mentiras contra ele. Daí veio o questionamento da autoridade de Paulo pela própria igreja de Corinto, além dos desvios doutrinários e práticos que a gente vê lá na primeira carta. Divisão na igreja, problemas na área de impureza sexual que não estavam sendo tratados corretamente, questões a respeito do culto, bagunça na hora do uso dos dons espirituais. Tinha um grupo que não cria na ressurreição dos mortos. A igreja de Corinto era uma verdadeira bagunça. Pensa nisso antes de você criticar a sua. E havia essa tensão entre o apóstolo Paulo e essa igreja que ele fundou. Ele é o pai dessa igreja, o que mostra que às vezes igrejas dão ruim, mesmo quando o pastor é o melhor, né? Tinha pastor melhor do que o apóstolo Paulo, mas a igreja de Corinto deu errado.
Então, nem sempre bote a culpa no pastor. Às vezes na maioria das vezes, mas tem vezes que não é. 1 Coríntios está aí, aliás, a carta aos Coríntios está aí, exatamente para nos lembrar dessa exceção e para que a gente não generalize, que seja caridoso, não é? Porque nem sempre as coisas acontecem como os bons pastores gostariam que acontecesse. Às vezes as coisas saem do controle. Bom, mas Paulo, ele queria restabelecer a comunhão e a paz entre os coríntios e ele. Em parte, isso já tinha acontecido. Paulo tinha escrito uma carta severa contra eles haviam se arrependido, haviam disciplinado o líder da oposição contra o apóstolo Paulo, tinham mostrado muito zelo e cuidado, todavia, não completamente. Os falsos mestres ainda estavam na igreja, fomentando a rebelião contra a autoridade do apóstolo Paulo. Aqui na passagem que nós acabamos de ler, Paulo faz mais um apelo aos coríntios. O apelo dessa feita é para que eles não se coloquem em julgo desigual com aqueles incrédulos, os falsos profetas. A grande questão que nós queremos ver, então, nessa noite com os irmãos, é exatamente o que Paulo está dizendo aqui, o que é que ele quer dizer com julgo desigual, quem são os incrédulos a que ele se refere, se isso tem aplicações mais amplas, além do que está sendo dito aqui, e qual seria o significado disso para nós hoje? Então, nós temos uma tarefa grande aqui diante de nós, eu espero terminar em tempo para o pinga-fogo, né? Perguntas e respostas. Mas então, vamos lá, vamos tentar avançar aqui nessas perguntas para melhor entender essa passagem tão rica. Primeiro, quem são esses incrédulos aqui, do verso 14? E o que é que Paulo está proibindo quando ele diz, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos? O incrédulo na literatura, na linguagem bíblica, é uma pessoa que não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. É uma pessoa que não crê no Evangelho conforme ele foi ensinado pelos apóstolos. E a que tipo de incrédulo Paulo se refere aqui? E o que é que ele está mandando aqui? Então, existem 3 possibilidades. Primeiro, Paulo estaria dizendo que os crentes de Corinto evitassem viver com aquelas pessoas que diziam que eram crentes, mas que viviam como descrentes, que é exatamente o que ele tinha dito na primeira carta, no capítulo 5. Ele diz assim, já tinha escrito isso para a igreja de Corinto. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Eu refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal nem ainda comais. Então, quando Paulo diz, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, ele pode estar proibindo aquilo que ele já proibiu na primeira carta, que os cristãos de Corinto se associassem com gente que se declarava crente, mas era impura, idólatra, avarenta, maldizente, beberrão. Paulo diz, com esse pessoal vocês nem comam. Então, essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é que Paulo está proibindo que os crentes de Corinto participassem, junto com os seus amigos incrédulos, nas festas pagãs que havia em Corinto. Havia muitos festivais na cidade de Corinto, dedicados aos inúmeros deuses que ocupavam os muitos templos da cidade. E lá havia prostituição, havia idolatria, e Paulo também já tinha se referido a isso nos capítulos 8, 9 e 10 da primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, dizendo que eles não fossem aos templos pagãos participar daqueles rituais e daqueles sacrifícios e daquelas festas, e que não comessem carne sacrificada aos ídolos lá no templo pagão. Então, isso aqui pode ser um reforço do que Paulo está dizendo. O que está a favor dessa interpretação é que ele diz aqui no verso 16, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Então, o que parece sugerir que o que ele está proibindo é que os cristãos participem da comida sacrificada aos ídolos. Mas existe uma terceira possibilidade que me parece a mais correta, porque está bem dentro do contexto. Os incrédulos aqui são os falsos profetas que estavam se infiltrando na igreja de Corinto,
trazendo um falso evangelho, querendo iludir os irmãos, minar a autoridade de Paulo e ganhar o controle da igreja. É contra eles que Paulo dirige isso aqui. Então, está dentro do contexto, porque Paulo vem tratando desse assunto, então a gente tem essa regra de interpretação que é muito boa, que partes de um texto são melhor explicadas à luz do contexto maior, à luz do propósito do livro, da intenção do autor. Se Paulo escreveu essa carta com o objetivo de defender-se das acusações dos falsos mestres, é muito mais provável então que quando ele diz não se coloque em julgo desigual com os incrédulos, ele está dizendo aos seus leitores de Corinto que eles não se associem com esses falsos mestres que ele combate em toda a carta. Então o contexto nos leva a essa conclusão de que de fato Paulo está se referindo aos falsos profetas. Agora, a aplicação desse princípio, que nós vamos inclusive ver em detalhes aqui, pode ser bem mais ampla e incluir todas aquelas outras associações que nós acabamos de mencionar aqui. Qualquer associação com incrédulos que coloque a nossa fé em risco e em perigo de ser contaminada, pode ser contemplada aqui com essa passagem. O que Paulo está proibindo é isso, que você tenha um relacionamento ou você se associe com o incrédulo numa situação ou em circunstância tal que a sua fé vai ficar em risco e você acaba passando o perigo de ser conivente com aquela pessoa com a qual você se associou nos pecados e nos erros daquela pessoa. Então, qualquer associação que leve a isso está contemplada aqui. Mas o alvo de Paulo, em primeiro lugar, são os falsos mestres e o ensino deles lá na cidade de Corinto. Talvez como exemplos aqui que nós poderíamos dar desse tipo de associação que coloca em risco a nossa fé e a vida cristã, poderia ser citado o casamento com uma pessoa incrédula ou uma sociedade com descrentes, onde a parte descrente não é exatamente lá muito ética e não tem princípios e acaba levando a empresa, a sociedade, de uma maneira que não bate com os valores cristãos e muitas outras situações na vida que poderiam ser citadas. Muito bem, então é esse o meu primeiro ponto. Ao dizer não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, Paulo está dizendo não tenham qualquer associação com esses falsos mestres e a doutrina que eles ensinam, porque isso seria um julgo desigual. Se vocês receberem esses mestres na igreja, vocês estão sendo coniventes com o erro que eles estão ensinando. E vocês deviam repelir essas pessoas em vez de aceitá-las na igreja e dar oportunidade para elas pregarem na igreja ou pregar nas casas, igrejas e por aí vai. Então, é isso que Paulo está querendo aqui. A segunda questão que nós temos que ver no texto é de onde Paulo tirou essa expressão julgo desigual. E basta a gente dar uma olhadinha lá no Antigo Testamento que nós vamos encontrar pelo menos duas passagens que parecem estar por detrás dessa figura que Paulo está usando aqui. A palavra jugo, se tivesse uma tradução típica ou só para os nordestinos, ela seria traduzido canga. Todo mundo sabe o que é uma canga quando você bota, né? Você pega a canga e você põe o bicho ali para puxar o arado e arar a terra. Então, jugo é a palavra que foi traduzida do original grego, que significa exatamente isso. É aquela ferramenta de trabalho que associa dois animais, junta dois animais pela mesma peça de madeira ou de ferro, e a eles é atrelado o arado, e então o lavrador vem atrás e a dupla vai puxando, né? Estão atrelados pelo mesmo jugo. Lá no Antigo Testamento tem duas passagens que falam a respeito desse tipo de procedimento. Lembra que a lei de Moisés, ela tratava de inúmeros detalhes, inclusive esse tipo de detalhes que nós vamos ver aqui. Livro de Levítico, em primeiro lugar, capítulo 19, verso 19. Diz assim a lei de Deus: guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa. No teu campo não semearás semente de duas espécies, e nem usarás roupa de dois estofos misturados. Ao judeu era proibido fazer essas misturas. Ele não podia
deixar cruzar um jumento com uma vaca, não podia. Ele não podia no mesmo campo plantar macaxeira e tomate, não podia. E ele não podia vestir um vestido que fosse feito de algodão e de seda, não podia. Ou era de algodão ou era de seda. Por que isso aí? Eu acho que o alvo de Deus era dizer que, espiritualmente falando, as coisas de Deus são claras, elas não têm mistura. A verdade de Deus é límpida, ela é cristalina, ela é muito bem delineada. Todo esse tipo de coisa aqui provoca confusão, é uma mistura. E nas coisas de Deus não pode haver mistura. A verdade, ela tem que ser pura, sem qualquer gotinha de erro. O erro não pode estar misturado com a verdade. Eu penso que é esse o significado dessas leis que, à primeira vista, para nós parecem absurdas, não é? Mas que elas têm um significado. Deus estava querendo inculcar no seu povo esse tipo de conceito de que as coisas de Deus, elas são claras, muito bem definidas, elas não podem ser misturadas. A segunda passagem, aí já é mais direta com o que nós estamos vendo aqui, é Deuteronômio, capítulo 22, verso 10. Você percebe que Moisés aqui está repetindo a mesma coisa. Aliás, a palavra Deuteronômio, como vocês sabem, é a repetição da lei. É a repetição da lei. O livro de Deuteronômio repete todas as leis que foram dadas do livro de Êxodo até o livro de Números. Então, repetindo aquela lei, ó como Paulo diz a partir do verso 9, Deuteronômio 22, 9. Não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a messe da vinha. Não lavrarás com junta de boi e jumento, não te vestirás de estofos de lã e linho juntamente. Você percebe que ele está fazendo a mesma coisa, está dizendo a mesma coisa que foi dita lá em Levítico, só que agora ele acrescenta esse detalhe. Você não pode colocar o boi e o jumento juntos para arar a terra. Isso seria o jugo desigual. Por que seria o jugo desigual? A razão é óbvia. O boi e o jumento, eles têm tamanhos diferentes, força diferente, velocidade diferente, um ritmo diferente. O animal mais fraco seria machucado e o trabalho não seria levado adiante. Não funciona. Então seria o jugo desigual, trazendo prejuízo para a parte mais fraca. E como eu disse, Deus queria com isso ensinar que as suas coisas são claras e com elas não deve haver mistura. E trazendo então para o tempo de Paulo, o ensino daqueles mestres judaizantes era incompatível com o evangelho da graça que Paulo havia pregado. Evangelho simples e puro da salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Aqueles homens estavam ensinando a salvação pela lei de Moisés, pela guarda dos estatutos e dos mandamentos da legislação mosaica. Era um outro evangelho, era um outro ensino. Não dava para ter as duas coisas juntas. Se os coríntios recebessem aqueles mestres que ensinavam isso, era como ficar encangado com um animal diferente. É como ir para a mesma canga, o mesmo jugo, com um animal diferente. Então, daí é que vem a expressão, não se coloquem em jugo desigual com os incrédulos. Não se coloquem em jugo desigual com os incrédulos. Como Deus já tinha proibido no Antigo Testamento. Não põe na mesma canga o boi e o jumento. Porque isso é desigual e não vai dar resultado, vai enfraquecer e vai trazer prejuízo. Em seguida, Paulo apresenta as razões para essa ordem com 5 perguntas retóricas, que vão aí do próprio verso 14 até o verso 16. Cada uma dessas 5 perguntas espera uma resposta negativa. Nenhuma é a resposta. Do tipo assim, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Resposta que Paulo espera. Nenhuma. Ou que comunhão pode haver da luz com as trevas? Resposta: nenhuma. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Nenhuma. Que união do crente com o incrédulo? Nenhuma. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Nenhuma. São 5 perguntas e todas elas têm a mesma resposta. A resposta é nenhuma. Não tem nenhuma harmonia, não tem nenhuma ligação, não tem nenhum consenso, não tem nenhum acordo, não tem absolutamente nada em comum.
Vamos ver então essas 5 perguntas que Paulo faz aqui para entender melhor o que é que o apóstolo está dizendo. A primeira, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? A palavra sociedade aqui significa uma parceria, um acordo, você ter alguma coisa em comum com uma outra pessoa. A pergunta é, pode haver esse tipo de parceria, acordo entre a justiça, que é a mensagem do Evangelho pela qual Deus justifica o pecador, e a iniquidade? A palavra iniquidade na língua original, ela é curiosa, ela significa ilegalidade. Ela significa ilegalidade. Paulo está se referindo à mensagem daqueles falsos profetas que pregavam a lei. Mas para Paulo, aquela mensagem era ilegal, porque não era a mensagem que vinha de Deus. Deus nunca deu a lei como caminho da salvação. Deus nunca ensinou, a Bíblia nunca ensina que nós somos salvos guardando a lei, como aqueles falsos mestres estavam fazendo. Então, pergunta de Paulo, que acordo pode haver entre a mensagem da salvação pela graça e a mensagem legalista, que ensina que o homem é salvo pelos méritos em fazer as obras da lei? A resposta é nenhuma. Aí ele continua, que comunhão pode haver da luz com as trevas? A palavra comunhão significa ter alguma coisa em comum com alguém, viver juntos. E implica numa associação que exige relações mútuas muito próximas ou íntimas. Você ter comunhão com alguém, você partilhar de coisas com outra pessoa. Mas não pode haver comunhão nenhuma entre luz, Paulo diz aqui, que era aquilo que os coríntios eram em Cristo, e trevas, que eram os falsos mestres e a mensagem deles. Não poderia haver comunhão nenhuma, acordo, não podiam andar juntos, luz e trevas, não podia de jeito nenhum. A terceira pergunta, que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Harmonia é uma palavra interessante na língua grega, é de onde vem a nossa palavra sinfonia. A sinfonia, ou uma orquestra sinfônica, né, é uma orquestra onde muitos instrumentos diferentes tocam juntos e produzem uma única melodia. Produzem uma única música. Então, a ideia de conjunto, a ideia do mesmo propósito, a ideia de unidade está por detrás da origem da palavra harmonia. A pergunta é, que acordo, que concordância pode haver entre Cristo, que é o Filho de Deus, que é o centro da pregação do apóstolo Paulo, e o maligno? Maligno aqui é a tradução da palavra Beliar, ou Belial, que era o nome, era o apelido do diabo entre os judeus. A tradução literal de Beliar, que é aramaico, é aquilo que não presta, traduzindo para o português, coisa ruim. Então, a gente não chama o diabo de coisa ruim, pelo menos no folclore popular, ele é chamado de coisa ruim, pois os judeus chamavam de Beliar, que é o mesmo significado, coisa ruim, coisa imprestável, que aí a nossa tradução verteu como o maligno, não é? Verteu como maligno. Pergunta de Paulo, qual a harmonia pode haver entre Cristo e Belial? Você pode imaginar uma orquestra onde Cristo está tocando saxofone ao lado de Belial tocando clarineta? Eles nunca participariam da mesma orquestra. Não pode haver sinfonia nenhuma entre eles. Não há acordo possível entre Cristo e Belial. Lembrando, inclusive, que mais adiante aqui, no capítulo 11, verso 4, nós vamos chegar lá, se Deus permitir, Paulo diz que os ministros e os pregadores enviados pelo diabo se transfiguram em anjo de luz. Aí, na verdade, eles são mandados pelo maligno. Então, não pode haver harmonia nenhuma entre Cristo e o diabo. Aí ele continua, quarta pergunta, que união pode haver do crente com o incrédulo? União, literalmente, que parte o crente tem com o incrédulo. Ou seja, o que é que nós temos em comum? Qual é a participação que eles podem ter no mesmo negócio? É como perguntasse assim, imaginasse uma propriedade que uma parte fosse do crente e a parte do descrente. Paulo pergunta, que parte o crente pode ter com o descrente? Que parte ele pode ter? Mais uma vez lembrando que o crente é aquele que crê no Senhor Jesus e o descrente são os falsos mestres, que Paulo aqui considera como descrentes, o que é uma identificação importante para nós, porque agora, pela primeira vez, com muita clareza, Paulo se refere aos falsos mestres como descrentes, e mais adiante vai chamar de mensageiros de Satanás, né? Vai ficando pior.
E a última pergunta é: qual a ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Ligação, alguma coisa que junta duas pessoas. Quando Paulo pergunta qual a ligação que pode haver entre o santuário de Deus e os ídolos, a palavra santuário aqui que ele usa é a palavra que identificava o Santo dos Santos no Templo de Salomão. Então tem duas palavras para templo na língua grega. Uma que significa o templo na sua estrutura externa, onde tinha o átrio dos gentios, onde tinha o local dos sacrifícios. E a outra palavra se refere ao Santo dos Santos, que é o santuário mais interior, onde estava a Arca da Aliança, com as tábuas da lei, coberta por uma tampa de ouro com 2 querubins, que era onde Deus morava, como o Salmo diz: Deus está entronizado acima dos querubins. Às vezes o crente ouve isso aí e pensa que Deus está lá no céu, montado em cima de 2 querubins. Não, é uma referência aos 2 querubins da arca. Ali era o local onde Deus aparecia, e era ali que era feita a propiciação pelos pecados de Israel, uma vez por ano no Yom Kippur, no dia da expiação. Então, o naos, essa é a palavra grega, ela se refere ao mais interior do santuário, o local da própria presença de Deus. Ao dizer que nós somos o santuário de Deus, Paulo está transferindo para a igreja alguma coisa que era o privilégio da nação de Israel. A nação de Israel tinha o santuário onde Deus morava. Hoje Deus não habita mais no santuário. Nós somos o santuário de Deus. Daí a pergunta de Paulo: qual é a relação que pode haver entre vocês, que são o santuário de Deus, o local da habitação de Deus pela fé, com esses falsos profetas que ensinam uma falsa mensagem e que é equivalente à idolatria? Enquanto vocês são o santuário de Deus, eles são uma casa de ídolos. Porque a heresia é a idolatria, porque ensina um falso Deus, ensina uma falsa salvação, ensina uma falsa mensagem a respeito de nós. Então a heresia é a idolatria, daí essa comparação. Vocês são o templo de Deus, eles são casa de ídolos. Que ligação pode haver entre vocês? Que acordo pode haver entre vocês? E ele então termina isso aqui com uma citação bíblica que prova o ponto dele. Está aí no final do verso 16. Depois de perguntar no verso 16, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Ele acrescenta: porque nós somos o santuário do Deus vivente. Nós, a igreja, os crentes em Cristo Jesus. É em nós que Deus habita. Como ele próprio disse. E aí Paulo agora faz uma citação de Levítico 26, versos 11 e 12. Por gentileza, abra sua Bíblia lá. É o terceiro livro de Moisés, Levítico 26, versos 11 e 12. Deus dizendo à nação de Israel: andarei entre vós e serei o vosso Deus. Verso 11. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, andarei entre vós, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Essa é a citação que Paulo faz aqui, no final do verso 16, como ele mesmo disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Vocês percebem, como eu disse, que Paulo agora transfere para a igreja aquilo que era de Israel na antiga aliança. A antiga aliança foi quebrada pelos judeus quando rejeitaram a Jesus Cristo, e Deus agora passou o reino para um povo que deu seus frutos. Eu sei que às vezes é ensinado, e talvez muitos de vocês venham de tradições onde é ensinado que Deus tem 2 povos, a nação de Israel e a igreja, e que a igreja é uma espécie de plano B. Quando a nação de Israel falhou, Deus então deixou ela de lado e foi chamar um povo de entre os gentios. A igreja nunca foi o plano B de Deus. Deus não tem plano B. Tudo sempre foi exatamente como ele queria. A igreja é a continuação de Israel. Deus não tem 2 povos, ele sempre teve um, que é a comunhão de todos aqueles que creem no Messias. No Antigo Testamento, criam no Messias que haveria de vir. No Novo Testamento, creem no Messias que já veio.
Sempre o mesmo povo, sempre o mesmo caminho de salvação, sempre a mesma aliança administrada em 2 dispensações. Por isso que Paulo se sente à vontade para pegar esse tipo de passagem que era exclusiva dos judeus e trazer para a igreja e dizer: isso aqui somos nós somos o santuário de Deus. Aquela passagem que diz que Deus andaria entre nós, viveria entre nós, isso se aplica a nós que somos o verdadeiro Israel, nós que somos os verdadeiros descendentes de Abraão pela fé. Deixe-me agora correr para a aplicação que Paulo faz dessas verdades acima, no verso 17 a 18. Tendo dito isso, verso 17, Paulo diz: por isso, então aqui ele já vai introduzir a consequência de tudo que ele perguntou, de tudo que ele disse. O que é que ele disse? Não tem nenhuma comunhão entre o crente e o descrente. Não se coloque em julgo desigual com esses incrédulos aí. Por isso, à luz de toda essa argumentação, aí ele vem. E ele faz uma citação aqui no verso 17. São 3 orientações que ele dá com base no livro do profeta Isaías 52, verso 11. Primeiro, retirai-vos do meio deles. Segunda exortação, separai-vos, diz o Senhor. Terceira exortação, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Por isso, em vez de vocês se colocarem em julgo desigual com essas pessoas, vocês têm que fazer 3 coisas: sair do meio deles, separar-se deles e não tocar em nenhuma coisa impura. A impureza aqui, tocar em coisa impura, seria aceitar algum dos ensinos deles, alguns dos erros, contaminar-se com o erro daqueles falsos profetas. Lá em Isaías 52, se você quiser ler depois, verso 11, o profeta Isaías está dizendo essas palavras para o povo de Israel que estava na Babilônia. E tinha chegado, depois de 70 anos de cativeiro, tinha chegado o momento da libertação. E então o profeta Isaías, falando da parte de Deus, diz aos judeus na Babilônia: saiam do meio da Babilônia, separem-se deles e não toquem em nada impuro. E venham para a terra prometida e eu receberei vocês. Vocês serão meus filhos e eu serei o pai de vocês. É um convite de Deus aos judeus para voltar para a terra prometida. Agora Paulo, com a maior tranquilidade do mundo, pega mais uma vez uma passagem que era para Israel e aplica para a igreja. Com isso dizendo que o Antigo Testamento ele foi escrito para nós, que o Antigo Testamento tem aplicação para nós, e Paulo vê essa aplicação aqui. Ele diz para a igreja de Corinto: se separem desses falsos profetas, saiam do meio deles, não toquem nada impuro, não aceitem nada do que eles estão ensinando, e aí Deus vai receber vocês. Vocês já viram que Deus não gosta de mistura. Veja as leis do Antigo Testamento, onde Deus fazia questão de deixar muito claro: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não mistura. Então sai do meio desse povo que está ensinando um outro evangelho, está ensinando um falso Cristo, um falso caminho de salvação. É isso que ele faz aqui. E aí vêm as promessas: serei vosso pai. Eu estou aqui no verso 18. Aqui Paulo já está citando o segundo livro de Samuel, capítulo 7, 14. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E é curioso mais uma vez, essa palavra foi Deus que disse a Davi. Disse que da descendência de Davi viria aquele que se sentaria no trono de Israel, que era Salomão. E Deus disse: e eu serei pai para ele, e ele será para mim como filho. Só que essa palavra que Deus está dizendo para Salomão era, na verdade, uma referência ao Messias, como está no Salmo dizendo, no Salmo 2, onde o Messias diz que o Senhor lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Era uma referência messiânica, só que agora Paulo pega e aplica para a igreja dizendo: vocês serão filhos de Deus e Deus será o pai de vocês, baseado naquilo que Deus prometeu a Davi, na descendência que viria dele. Em Cristo, que é o Messias, nós somos filhos de Deus e Deus é nosso Pai. Que segurança isso nos dá, saber dessas realidades. E aí então ele termina no capítulo 7, verso 1, por isso que eu disse que o capítulo 7, verso 1, ele pertence a essa passagem, porque é exatamente a conclusão, a exortação, né, que inicia aí com pois.
Tendo, pois, ó amados, tais promessas. Que promessas? Essa: serei o pai de vocês, serei o filho, vocês serão meus filhos, eu vou acolher vocês, eu vou receber vocês. Tendo, amados, tais promessas, aí vem as orientações. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito. Esse é o resultado de tudo o que Paulo falou. A doutrina tem uma aplicação prática. À luz do que ele disse, não se ponham em julgo desigual com esses incrédulos, nós devemos nos purificar de toda a impureza que afeta o nosso espírito e a nossa carne. Ou seja, tudo aquilo que nos contamina, tudo aquilo que nos leva ao erro, tudo aquilo que nos leva a caminhar longe dos caminhos de Deus, nós temos que nos purificar disso. Aqui você percebe que Paulo exige algo do cristão. Ele tem que agir. Não é ficar passivamente esperando que o Santo Espírito venha santificá-lo. Mas aqui está dizendo: santificai-vos, purificai-vos. É algo que você tem que fazer. Você tem que se separar de todo falso ensino, de todo falso mestre, de toda associação que lhe torna cúmplice do erro e do pecado, para que você possa viver para esse Deus que disse que lhe acolheria como pai e você seria filho dele, se você se separasse dessas impurezas, conforme ele mesmo deseja. Essa passagem, então, eu caminho agora para a conclusão, ela tem várias aplicações para nós. Deixe-me, aqui eu enumerei umas 3. E depois nós vamos terminar. Primeira observação que eu tenho que fazer aqui, a guisa de conclusão. Essa passagem não está proibindo todo tipo de associação com os descrentes. Porque alguém pode pegar essa passagem e dizer assim: vou sair daqui, vou acabar a minha sociedade, vou sair daqui, eu vou tirar meus filhos da escola pública, não é, onde só tem descrente, tem tantas implicações aqui. Imagine, Deus não está dizendo que você vai ter que viver como um eremita, um monge. Essa passagem não está proibindo todo tipo de associação com descrente. Nós temos amigos descrentes, nós trabalhamos num ambiente onde há descrentes. Nós temos relações financeiras e trabalhistas com pessoas que não são crentes. No mesmo prédio moram pessoas, condôminos, que têm pagam a mesma taxa de condomínio, que são descrentes, não moram no mesmo lugar. Então Deus não está proibindo que a gente tenha qualquer tipo ou todo tipo de relação com o descrente. Ele está proibindo que a gente entre numa relação com o descrente e que seja julgo desigual, em que a sua fé esteja ameaçada, sua vida pode ser comprometida e você corre o risco de ser cúmplice no erro dessa pessoa. É esse tipo de relação que Deus está proibindo, que você voluntariamente se coloque debaixo da canga com um descrente, quando você seria a parte mais fraca, a parte que seria envolvida, influenciada, como era o caso lá em Corinto. Os falsos mestres iriam engolir a igreja de Corinto. E Paulo diz: não aceitem esses mestres, não dá púlpito para eles pregarem, não deixa eles ensinar o ensino falso deles aí nas casas de vocês, mas fujam disso aí. Então, essa passagem ela não pode ser usada para justificar o monasticismo, ou seja, a gente se isolar da sociedade e viver só numa comunidade de cristãos. Nós estamos no mundo, somos chamados para ser sal e luz. O que está proibido aqui é uma associação, como eu disse, em que você está em desvantagem, em que você vai ser influenciado, sua fé vai ser corrompida, sua vida moral vai ser colocada em risco e você vai acabar participando e sendo cúmplice do pecado de outros. Segunda coisa, essa aplicação, nós podemos ver aqui, essa passagem, ela nos ajuda a ser bastante criteriosos com as relações que nós vamos escolher aqui nessa vida e com as decisões que nós vamos tomar em nível de trabalho e também com relação à nossa vida em família. Com respeito ao casamento, que é a pergunta que todo mundo... Antes de chegar no casamento, eu queria fazer uma outra aplicação aqui. Eu sei que... já me disseram, mas eu não quero acreditar que seja verdade, que tem crente de igrejas reformadas que contribuem para aqueles falsos profetas da televisão que faz campanha, dando oferta, pagando
fazendo transferência, mandando cheque. Eu nunca quis acreditar nisso, né? Nunca quis acreditar nisso, até o dia daquele tweet famoso da mulher dizendo: pregadores prediletos, Augusto Nicodemo e Edir Macedo. Então, a partir daquela data foi que eu fiquei atento, né? Mas eu diria a você, se você apoia financeiramente o ministério de um falso profeta, é isso aqui, você está enquadrado nisso aqui. Se você participa, se você dá um like, se você compartilha, se você vai lá na igreja dele, se você promove, você está participando do ministério, do erro dele, das trevas que ele ensina, você está sendo cúmplice do erro e do falso evangelho que ele está ensinando. Então nós devíamos nos separar. Pensa naquelas leis, pensa no conceito de pureza doutrinária que a Bíblia ensina. Nós temos que nos separar, não tem mistura, não quero mistura nenhuma com o puro evangelho, com essas doutrinas dos homens, e que geralmente tem uma finalidade financeira. Agora sim, sobre casamento, que geralmente é a interpretação que as pessoas dão para essa passagem aqui. Leu essa passagem, o pessoal pensa logo em casamento. Paulo não estava falando de casamento aqui. Eu espero que tenha ficado claro. Paulo não está falando de casamento aqui. Mas a pergunta é, será que não se pode fazer uma aplicação? E, de fato, essa aplicação ela foi feita pela Confissão de Fé de Westminster. Os puritanos que escreveram a Confissão de Fé, no capítulo que fala sobre matrimônio e divórcio, no parágrafo 3º, eles diz assim: a todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é lícito casar. Mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis, papistas, que é o católico praticante, ou outros idólatras. Nem devem os piedosos prender-se desigualmente pelo jugo do casamento aos que são notoriamente ímpios em suas vidas ou que mantêm heresias perniciosas. A interpretação, então, da Confissão de Fé de Westminster, que é adotada pela Igreja Presbiteriana no mundo todo, é que um casamento com um idólatra, com um homem ou uma mulher, que são conhecidos pela vida ímpia, pela vida de dissolução, de imoralidade, de rebeldia contra Deus, isso está enquadrado em julgamento ou em julgo desigual. Varia muito de pastores, infelizmente, dentro das igrejas reformadas, a aplicação disso. Então, você vai encontrar pastores de linha reformada que eles vão dizer que não vem problema em fazer o casamento de um membro da sua igreja com uma pessoa que não é crente. Então, há pastores que fazem isso. Há pastores que vão dizer que não vão fazer esse tipo de casamento porque isso seria participar de um ato no qual estaria colocando o crente num jugo desigual e em risco de ver a sua vida espiritual afetada e também a sua prole. E tem uma outra categoria de pastores que vai mais além e considera isso como sendo pecado e digno de disciplina e exclusão da igreja. Esse é um número menor, mas tem alguns pastores que consideram assim. Vocês devem estar perguntando a minha posição, não é? Eu estou no meio aí. Eu não faço casamento desse tipo. Então não me convide para fazer o seu se você vai casar com uma pessoa que não serve ao Senhor Jesus Cristo. Posso até ir para comer do bolinho no final, né? Está lá na audiência, mas não farei, porque eu creio que esse tipo de casamento ele é prejudicial para o cristão. Você pode dizer, pastor, mas eu conheço um caso de uma mulher que casou com um descrente e depois de um ano ele estava na igreja. Tá bom. Para cada caso que deu certo, eu lhe mostro 3 que não deram, que trouxe grande sofrimento e dor para o crente. Criar os filhos sozinho, sofrer sozinho sem ter um companheiro ou companheira de oração, enfrentar as grandes decisões da vida sem buscar a Deus junto com a pessoa que você ama e que está ao seu lado. Não me convida não, que eu não vou fazer. Mas eu vou orar por você, para que Deus lhe dê juízo, para que você pense com a cabeça nessas coisas e não com o coração. Amém? Vamos terminar. Nosso Deus, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a viver nesse mundo de maneira equilibrada, sábia, justa,
Por um lado, nos relacionando com os nossos amigos que não têm fé, que não conhecem a verdade, sendo um testemunho para eles. Por outro lado, nos separando de tudo aquilo que coloca a nossa fé em risco, sabendo que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e que o diabo anda ao redor, lançando ciladas e armadilhas. Ajuda-nos, ó Deus, a dar testemunho da santidade e da pureza que o Senhor nos prometeu como nosso Pai. Te damos graças pelo apóstolo Paulo, pela sabedoria com que ele trata esses assuntos e nos ajuda a colocar em prática. Eu quero orar por aqueles que estão aqui nessa noite, que de alguma forma estão presos por jugo desigual. Que o Senhor queira trazer libertação. Oramos por aqueles que são casados com descrentes, oramos pela conversão do descrente, ó Deus. Oramos por aqueles que estão em sociedades opressoras, onde tem que conviver com parceiros que não têm os mesmos princípios de ética e moral. Dá sabedoria a esses crentes. Oramos por aqueles que estão imersos no ambiente de trabalho, onde só há imoralidade, zombaria, escárnio, um devorando o outro. Ó Deus, ajuda esses irmãos a viverem no mundo, mas não sendo parte dele. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a nossa hora já vai avançada, então